Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó avistou, disse: Esse é o exército de Deus. Por isso deu aquele nome, lugar de Manaim. Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele e a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentas, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: Se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou a Deus de meu pai Abraão. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: Volte para a terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: Esteja certo que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre o rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: A quem você pertence, para quem vai, e de quem é todo esse rebanho à sua frente? Você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos, digam também a mesma coisa. A Esaú, quando o encontraram, e acrescentaram: digam também a mesma coisa a Esaú, quando encontraram. E acrescentaram: Teu servo está vindo atrás de nós. Porque pensava: Eu o apaziguarei com esses presentes, que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Como é que é Deus, né? Seria assim. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. É porque aqui falam que é Jesus, né? Alguns referenciam, teofania e tal. Mas outros falam que é um anjo representando. Um anjo que representaria a vontade de Deus, outros assim. Então é uma representação, obviamente não tem como você segurar Deus. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. É interessante que aqui realmente eu acho que faz sentido muito ser Jesus, no caso, né? Que ele no corpo assim, no corpo já glorificado e tal. E o povo fala: Ué, mas como? Se é Gênesis, né? Se ele não veio. Mas é muito louco, porque ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Fala que então que ele é Deus. Então ele tava com Deus no verbo, e depois ele morreu, reviveu, ressuscitou e voltou para Deus. Ou seja, ele voltou para o tempo onde não existe tempo. Então ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então no momento que ele morreu e ressuscitou, ele meio que já saiu de toda a dependência ali do corpo natural que ele tinha de o amanhã e o hoje, né? Ele literalmente é muito doido. Isso é muito interessante. Eu curto muito a história, e quando você coloca esse ponto que Deus ele tá acima do tempo, acima de tudo, é muito interessante.
Tipo ficção científica. Ele literalmente não vê o hoje como a gente vê o hoje. Pra ele, hoje, amanhã, tudo. Ele faz o que ele quiser. Como se ele visse e fosse um tabuleiro, um joguinho, um brinquedo. Ele pode fazer o que quiser, porque ele é Deus, né? Então ele consegue aparecer hoje, amanhã, depois. E pra ele, ao mesmo tempo, nada é 1000 anos é um dia é 1000 anos. A Bíblia dá o tempo todo a entender que é isso mesmo. Tipo, 1000 dias é um ano, um dia é 1000 anos. Tipo assim, o tempo pra Deus não tem relevância. Ele tá muito acima disso. Muito da hora. Quando Jacó olhou e viu Esaú, estava se aproximando com 400 homens. Dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente. Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao se aproximar do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. E depois disso, seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que pretende com os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor. Respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se agradaste de mim, aceita esse presente em minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, e eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabes que as crianças são frágeis, e que estão sob os meus cuidados das ovelhas e vacas, e amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um dia só que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para quem, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu um altar para si e abrigos para seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acompanhou o próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou 2 filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El-Elohe Israel. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e foi-lhe como ternura. Calma aí. Certa vez, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer a mulher. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a e agarrou e a violentou. Então ele violentou, no caso, a Diná, mas seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, ele amou. Ele violentou ela e depois amou ela, entende? Por isso, se quem foi dizer a Amor, seu pai, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Meu Deus, que bizarro, cara. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado até regressarem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram ao campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó. Há coisas que não se faz. Mas Amor lhe disse: Meu filho, Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Meu Deus. Por favor, entregue-na a ele para que ela seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na. Façam comércio nela e adquirem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Conceda-me este favor, e eu lhes darei o que pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço ao presente da noiva, e apagarei o que me pedirem. Então somente me dê a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai. Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles, disseram: Não podemos fazer isso. Jamais entregamos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês tornem como nós circuncidados todo o sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas, e poderemos casar-se nós com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês, seremos um só povo. Spoiler, ele está mentindo.
Mas se não aceitarem, no caso, o filho de Abraão aí também tinha. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquem. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Gostava assim. Assim, Amor, seu filho. É que eu fiquei boa. Pô, o cara pegou a mulher à força e depois ficou falando que ama ela, um bagulho bizarro. Bizarro. Assim, Amor, seu filho Siquem dirigiram a porta da cidade para conversar com os seus concidadãos. E disseram: Esses homens são de paz. Permitam que eles habitem nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas. Aqui é meio que é pecado, né? Mas os filhos de Abraão tá mentindo. O que eles vão fazer agora vai ser triste. Não sei se vai ser. Não sei. É porque na ira, né? Por se fazer isso com a irmã. Mas eles só consentiram. Mas eles só consentiram em viver conosco como só o povo, sob a condição de que todos os nossos povos sejam circuncidados como eles. Lembre-se de que seus rebanhos, os seus bens e todos os outros animais passam a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabelecemos em nosso meio. Todos que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquem, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, pegaram suas espadas e atacaram as cidades desprevenido, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquem. Tiraram Diná da casa de Siquem e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e passaram pelos corpos saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se de ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia na cidade no campo. Levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e o filho de Levi. E é verdade, Jacó, os filhos de Jacó, né? Eu falei filho de Abraão. Eu esqueci, sempre confundo. Os filhos de Jacó fizeram isso, né? Enganar. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos. Se eles se juntarem às suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Caraca, doideira, velho. É porque o povo lá, qual era o nome do povo? Cananeu e Ferezeu. Cara, esse povo aí pegou a mulher, os caras pegaram a Diná ali como se não quisesse nada. Ou seja, pra eles já era costume fazer isso. Viram ela sozinha, meu Deus, misericórdia. Tadinha. 1, 2, 3. O 35. Deus disse a Jacó. Aí todo mundo foi de Vasco, mas as mulheres ficaram, né? Eles mataram todos os homens. Assim, curioso, é porque na época, né? Eles falavam mulheres e crianças, eles não meio que não contavam. Só matavam quando era. Lembro que era guerra, que era pra pagar mesmo aquele povo. Porque o povo tinha povos que adoravam outros deuses, essas coisas. E sacrificavam, né? Bebês, essas paradas. Eles matavam todo mundo. Era criança, mulher, homem. Era literalmente apagar aquele povo inteiro da terra. Deus disse. Acho que tentaram fazer até com Israel, mas Deus não permitiu. Então Israel sempre viu. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar a Deus que lhe pertence quando você. A um altar a seu Deus, que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem e troquem a roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me enviou do dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquem. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar, ele deu seu nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Isso é interessante. Calma aí. Não sei se agora. Depois que Jacó retornou a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó. Seu nome será chamado Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações e reis. Estarão entre vocês e seus descendentes. Uma nação e reis estarão entre vocês e seus descendentes. A terra que dê a Abraão e a Isaac dou a você também. Aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele.
Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você não terá outro menino. Porque você, quer dizer, você não terá não. Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Porque no caso eles valorizavam mais o nascimento do menino na época. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o filho, o nome de Benoni. Mas o pai, Benoni é tipo filho do sofrimento, filho de dores. Então é uma maldição. É Benoni, procura lembrar isso mesmo. Benoni é tipo filho das dores. E aí é uma maldição que você traz pro filho, né? Porque o nome, tudo que a mãe e o pai falam assim, traz uma certa carga espiritual. Mas o pai deu-lhe o nome Benjamin. Então o pai, no caso, repreendeu ali o. Não repreendeu, Israel, não é Jacó, né? Agora é Israel. Ele botou outro nome em cima, Benjamin. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. E aqui é interessante, Raquel, ela foi sepultada no caminho. Ela não foi sepultada junto com os pais, com os descendentes, ela foi sepultada no caminho. E a Lia, que era desprezada por Jacó, vai ser sepultada no lugar dos descendentes. É bem legal essa honra que Deus deu para Lia. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento, adiante de Migdal, Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. E isso é pecado, acho que ele já estava desde antes, é erradão. Pô, deitou com a concubina do pai é praticamente com a esposa, quase. Não é o mesmo sentido, né? Porque não é sua mãe, não é, é bizarro demais, assustador. Mas é uma serva. Mas seria tipo uma madrasta, algo assim. Que é bizarro hoje em dia pra caraca. Seria algo na época, né? Seria tipo uma madrasta. Alguém que você não vê tanto, que você vê de vez em quando. E aí você se deita com ela. É bizarro. Porque é do seu país. É assustador. Assustador. Jacó teve 12 filhos. Esses foram seus filhos com Lia, Ruben, filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram os seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Esses foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Assé. Foram esses filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai, Isaac e Manre, perto de Criate, Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido a seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Aleluia. Glória a Deus.